Vocês perceberam que minha voz está falhando um pouquinho, mas ela vai chegar. Até 10h30 eu consigo pregar, então, acabar a voz eu paro. Gente, nós estamos encerrando o mês de maio, o mês da família, um mês abençoadíssimo, um mês abençoador, um mês que nós pudemos experimentar a proximidade da igreja, a comunhão da igreja, onde nós vimos Deus cuidando da nossa vida, aquietando o nosso coração, derramando promessas sobre cada um de nós, e ter a certeza que nós colheremos os frutos de tudo aquilo que Deus nos proporcionou nesse mês, e nós teremos momentos ainda mais felizes, como nós cantamos há pouco aqui, que a vida eterna já nos foi dada, e aqui nós já começamos a viver essa vida eterna. Às vezes nós achamos que vida eterna começa quando a gente morrer, aí sim é eternidade. Não, a partir do momento que eu conheci a Cristo, entreguei meu coração a Ele, eu já experimento dessa vida eterna, eu já experimento da vida em abundância, e nós podemos colher o fruto, e nós temos colhido isso ao longo desse mês. E aí eu tenho certeza que uma jornada feliz em família, nós já começamos a experimentar, e nós iremos cada dia mais perseverar, buscando esse Deus, para que ela continue sendo essa jornada feliz. Foram 3 domingos que nós ouvimos mensagens sobre essa série, nesses temas, uma jornada feliz, exatamente o texto de Esdras, que nos deu o tema dessa série de mensagens, onde o povo está voltando da Babilônia para Jerusalém, e ele pede que Deus desse a eles uma jornada feliz, para eles, para os seus filhos, e tudo aquilo que pertenciam a eles. E eles fizeram a viagem, e Deus guardou ao longo dessa viagem. No segundo domingo, falamos sobre do desespero a uma jornada feliz. Situações da vida que nós vivemos, que muitas vezes parece que não serão mudadas, não serão transformadas, mas nós aprendemos que Deus muda a história, que Deus transforma uma noite que seria trágica, num novo começo, a uma jornada feliz, a uma família. Domingo passado, nós falamos sobre a consistência de uma jornada feliz, não apenas viver momentos felizes na viagem, mas poder toda ela, nós podemos experimentar o cuidado de Deus. Queridos, algo comum em todas elas, nas 3 primeiras mensagens, nós encontramos algo que conecta uma com a outra: a decisão familiar por uma jornada feliz. As 3 primeiras mensagens nós aprendemos isso, que em todas elas nós aprendemos que é uma decisão familiar por uma jornada feliz. 3 textos que nós lemos: para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Na segunda mensagem, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Domingo passado, não dareis mais vossas filhas e seus filhos, vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Neemias então dizendo ao povo que deveriam tomar uma decisão para eles e para os seus filhos, para que toda a família tivesse uma jornada feliz. Apesar de ser uma decisão que se inicia individualmente, ela precisa tornar-se progressiva, possibilitando uma mudança coletiva. O que nós aprendemos é isso, que toda jornada feliz começa com uma decisão pessoal, individual. Eu tomo a decisão de caminhar com Deus, eu tomo a decisão de obedecer a Deus, mas não fica apenas no individual, ela precisa ser progressiva, ela precisa alcançar o todo da casa. É um senso de pertencimento que chama a responsabilidade individual para o coletivo. É exatamente um senso de responsabilidade, de pertencimento. É uma conscientização que agora eu sei que eu pertenço a essa família, e eu sei o quanto que a minha decisão pessoal alcançará a minha família. Eu sei que eu buscando a Deus, procurando melhorar e crescer na intimidade com Deus, isso vai abençoar o coletivo. Para isso acontecer, é necessário um arrependimento de nossa terceirização da responsabilidade de termos uma jornada feliz. Primeiro essa parte da frase. Queridos, é necessário um arrependimento da nossa terceirização que nós fazemos quando nós não temos uma jornada feliz. O que nós temos por costume fazer?
Vamos lembrar lá os primeiros a serem criados, os dois pecaram, mas quando Deus pergunta a Adão, aonde estás, o que você fez? O que ele diz? Foi a mulher que o Senhor me deu. Vai atrás da mulher, que ela responde, foi a serpente que me enganou. Então nós sempre terceirizamos a nossa responsabilidade, nós sempre colocamos a culpa em outro, para a nossa jornada se tornar difícil. Mas queridos, é aprender a assumir a culpa e decidir mudar. Se faz necessário olharmos um pouquinho para nós mesmos, entender o que nós temos como responsabilidade de culpa, porque a nossa família não está vivendo uma jornada feliz. É simplesmente deixar de transferir a culpa, mas assumir essa culpa. Mas preste atenção, o assumir da culpa não é trazer uma condenação sobre nós, mas gerar uma atitude restauradora em relação à família. Então assumir a culpa não é para você ficar cabisbaixo, entristecido, magoado, ou achar que é uma palavra pesada demais, não. Assumir a culpa é exatamente entender que nós podemos melhorar, para que a nossa família venha a viver uma restauração. Então quando eu olho e percebo que eu errei, que eu tenho errado, que eu tenho falhado, não é para me distanciar de Deus, mas é para me conscientizar que eu preciso buscar mais esse Deus. É tornar-se fundamental no processo de construir uma jornada feliz, compreendendo que o individual ajuda no coletivo. É exatamente entender que eu preciso me tornar fundamental na minha família. Eu, como esposo, sou fundamental no ambiente familiar para que a minha família tenha uma jornada feliz. Da mesma forma, minha esposa e os meus filhos precisam trazer essa responsabilidade de entender que são fundamentais para ter a jornada feliz. É resgatar o sentimento de cumplicidade que tira o foco de nós mesmos para podermos enxergar o todo na relação e assim criarmos uma jornada feliz para todos. Queridos, é preciso resgatar esse sentimento de cumplicidade para que se tire os olhos de mim mesmo, para que eu possa enxergar o todo da família. É entender que atitudes minhas abençoarão a minha família, e a partir disso, então, resgatar esta cumplicidade. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, nesta última mensagem dessa série. A cumplicidade é essencial para uma jornada feliz. Eclesiastes 4, 9 ao 12, um texto bem conhecido, e a gente vai aprender com ele como construir essa cumplicidade para que tenhamos uma jornada feliz. Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Queridos, o livro de Eclesiastes revela uma busca individualizada que encontra respostas no coletivo. Nós percebemos que o autor de Eclesiastes, o tempo todo, ele tenta encontrar a razão da sua alegria, da sua existência, mas é uma busca individual. Mas conforme ele vai buscando isso, ele percebe exatamente a necessidade de pessoas na sua vida, a necessidade de viver o coletivo. E ele começa com uma pergunta: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Ele começa com o seu livro fazendo um questionamento: qual é a razão de nós trabalharmos tanto? Qual é a razão de nós darmos a nossa vida pelo nosso pão? Qual é a razão de todos os dias da minha vida sair de casa para trabalhar, para tentar trazer o sustento para a minha vida? E ele fala que parcialmente ele encontra a satisfação disso em Deus. Ele diz: não há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho.
No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ele aqui mostra que parcialmente ele encontra uma satisfação em Deus, não pelo fato que Deus não seja suficiente, nós sabemos disso, mas exatamente Deus dará a ele outras ferramentas, outros meios para dar a ele um sentido mais completo de existência. Então tudo vem de Deus, não somente Deus, mas tudo vem de Deus. Então quando ele coloca essa pergunta, por que, aonde eu vou encontrar o proveito? Deus diz para ele, é em Deus que você vai encontrar, mas isso precisa ter mais uma outra realidade da nossa vida. Olha o que diz, por exemplo, em Eclesiastes 4, 7 e 8, o texto anterior que nós lemos para a mensagem. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Apesar de saber que em Deus ele encontra parcialmente essa satisfação, ele percebe que andar sozinho não é bom. Ele percebe que apesar de toda a riqueza, todo o seu ganho, a vida ainda falta alguma coisa. E ele percebe então que não adianta caminhar sozinho. E Eclesiastes 9:9 diz, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias a tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. É exatamente entender que ao longo da vida, todo o seu esforço, todo o seu trabalho, tem apenas duas razões. Exatamente compreender que Deus é o seu provedor e sustentador, mas entender que esse ganho só é válido quando ele tem com quem compartilhar, ele tem com quem viver do seu lado. E ele percebe então que a razão é ele poder se esforçar e trabalhar, mas gozar a vida com a mulher que ele ama. É uma compreensão de que a jornada da vida só será feliz quando vivermos uma coletividade firmada na cumplicidade. É encontrar uma razão de existir a partir da relação com o outro. Vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Queridos, 3 lições simples. A cumplicidade é essencial para uma jornada feliz por dar mais sentido às realizações. Viver a cumplicidade é essencial exatamente por dar mais sentido às realizações. Ele diz, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga o seu trabalho. 2 ou mais que vivem juntos em qualquer tipo de sociedade e unem seus poderes na busca de qualquer objeto importante, são melhores que 1. Agem com mais alegria e realizam seus projetos mais prontamente do que qualquer um destes poderia fazer em um estado solitário. Tudo que fazemos na vida, se tem alguém fazendo com a gente, nós temos mais disposição, nós temos mais alegria, nós temos mais perseverança. Mas é interessante que ele diz, melhor é serem 2 do que 1. Esse texto é uma contraposição do solitário anterior. E ele não pergunta, para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Antes de colocar que é melhor serem 2 do que 1, ele coloca a realidade de um solitário, de alguém que se esforça, alguém que trabalha, alguém que tem riquezas, mas a pergunta é, para que eu estou fazendo isso? Para que eu tenho tanto dinheiro, se eu não tenho com quem compartilhar? Eu não tenho com quem viver? Moody, comentando esse versículo, ele diz, a riqueza costuma fazer do homem um avarento, de modo que se afasta da companhia dos outros. Portanto, isto priva de uma das poucas alegrias que a vida pode oferecer. Pessoas solitárias que se preocupam apenas com o dinheiro, elas vão conquistar, vão ter riqueza, mas irão estar privadas daquilo que é o mais importante, que é ter alguém do seu lado. A recompensa em si só terá um real valor quanto significado quando compreendermos que é pelo outro.
Queridos, não tem nada mais satisfatório na vida de você poder trabalhar, ter o seu sustento e trazer o alimento para a sua casa, de ver a sua família sendo sustentada, a sua família sendo cuidada, porque você sabe que o esforço não é apenas para a sua realidade, mas você luta pelo coletivo. É um quebrantar de nossas vaidades pelo bem coletivo, é expandir nossas possibilidades por vivermos em comunidade. É simplesmente um quebrantar de qualquer vaidade pessoal, para que eu possa entender o lado coletivo. É perceber que eu não sou o centro do universo, mas Deus me deu a oportunidade de conviver com pessoas, e aí eu percebo que ela se expande através da comunidade. O próprio Jesus, numa conversa com os seus discípulos, ele disse: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus, se despedindo dos seus discípulos, a última conversa longa que ele tem com eles, ele dá o exemplo: vocês precisam aprender a cuidar um do outro, vocês precisam fortalecer um ao outro, vocês serão reconhecidos como discípulos de Jesus, quando vocês amarem uns aos outros. O que ele passa para eles é um senso de comunidade, o que os discípulos não tinham até esse momento, porque eles queriam um sentar à direita, outro à esquerda, um queria ser mais importante do que o outro, um queria simplesmente tirar o outro daquele plano que ele tinha. Por quê? Porque eles não entendiam a importância de ser comunidade, de ser o coletivo. E é interessante que a mesma realidade nós precisamos o tempo todo sermos lembrados, que nós vivemos no contexto de coletividade, nós somos família. E ele diz: melhor é serem dois do que um, pois cria-se um ambiente de motivação. Para quem gosta de fazer caminhada, quando você vai sozinho, é metade das voltas, né, Janaína? Você não consegue dar o quanto de volta, porque não tem motivação. Quando você começa um projeto na sua família, na sua casa, e você percebe que todos estão lhe apoiando, a motivação é maior. Aumenta-se a possibilidade de realização de sonhos. Todos vão lutar com o mesmo objetivo. Dá-se maior significado às conquistas. Não tem nada mais prazeroso do que chegar em casa e ter para quem contar o que você conquistou. Não tem nada mais prazeroso do que você celebrar com aqueles que estão em casa aquilo que você fez naquele dia. Não tem nada mais prazeroso, queridos, do que poder comemorar a conquista do outro. Encontra-se maior razão para viver. É interessante o quanto nós temos medo da morte quando nós pensamos nos nossos filhos, quando nós pensamos no nosso cônjuge, quando nós pensamos na família. O quanto que a morte nos traz mais medo. Apesar de toda a promessa que nós temos, nós sabemos o quanto nós queremos viver para ver nossos filhos crescendo, os nossos netos chegando, os nossos bisnetos, tataranetos. Nós queremos viver para toda a eternidade. Mas, queridos, quando nós olhamos essa primeira lição do texto, por dar mais sentido às realizações, uma das coisas que nós não podemos esquecer, que família não vive de só felicidade, família não vive só de grandes realizações, família não vive só de prosperidade, família enfrenta dias difíceis, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Toda a família é formada de altos e baixos, e o autor vai dizer: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, aos que jura como ao que teme o juramento. Nas palavras do nosso Cristo: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Toda família vai viver dias difíceis. Toda família receberá notícia que vai preocupar. Então, não apenas a realização, mas também a cumplicidade é essencial para dar mais acolhida nas frustrações. Nós precisamos construir um lar onde nós seremos cúmplices uns dos outros,
de tal forma que no ambiente familiar nós tenhamos acolhida nas frustrações. Vivemos em uma sociedade extremamente competitiva, a qual não dá margem ao que considera fraco. Queridos, todos os dias, quando nós saímos de casa, desde os nossos filhos menores até nós mais experientes, nós saímos para uma sociedade competitiva. E que o tempo todo o desafio que eles têm é tirar os fracos de perto. É exatamente excluir a realidade daquele que não tem força para lutar contra essa realidade. Somos desafiados a esconder nossas fraquezas e passar por pessoas fortes o tempo todo. Essa é a realidade que a gente vive. Nós não podemos chegar no trabalho e falar que nós somos fracos, que nós temos medo, mas nós somos simplesmente desafiados o tempo todo a sermos pessoas fortes. Se com as nossas fraquezas reveladas já somos questionados de nossas capacidades, imagine quando cometermos um erro. Se nós somos questionados pela nossa fraqueza, imagine então nesse mundo competitivo se você comete um erro. Queridos, facilmente somos colocados à roda para sermos apedrejados. É essa a sociedade que nós vivemos. E ele diz assim, porque se caírem, é uma possibilidade de queda está diante de todos nós. Quando nós pensamos em família, isso multiplica, porque eu tenho a possibilidade de cometer erros, a minha esposa tem, os meus filhos têm. Queridos, uma decisão equivocada, em atitudes impensadas, em situações que não dependem de nós, que fogem do nosso controle, do próprio pecado em si. Quando nós olhamos essa realidade, todos nós somos sujeitos à queda. E junto com as quedas, surgem as nossas frustrações. Então, diante de uma queda, de um erro que nós cometemos, não tem como voltar para casa sem a tristeza no coração, sem o sentimento de frustração. A jornada sempre será mais difícil, se não encontrarmos espaço em nossas famílias para cuidarmos das nossas frustrações. Se no ambiente que nós temos competitivo, nós caímos e somos julgados pelas nossas fraquezas e pelas nossas frustrações, se na família nós não encontrarmos um acolhimento, a jornada vai ser muito mais difícil. Mas o autor diz assim: um levanta o companheiro. Se alguém cair, se alguém errar, se alguém falhar, se alguém cometer algo que vai trazer frustração, é bom que tenha alguém que levanta o companheiro, pois cria-se um ambiente de compreensão. Queridos, é um ambiente onde nós seremos acolhidos, e a certeza que aquele é o momento, alguém vai nos abraçar, que alguém vai nos dar uma palavra de compreensão, não uma palavra de julgamento e condenação que o mundo nos dá, mas uma família dará uma palavra de compreensão. Aumenta-se a possibilidade de recomeços. Não tem nada mais precioso que alguém lhe abraçar, enxugar as suas lágrimas, então falar assim: calma, amanhã é um novo dia. Calma, amanhã nós temos a oportunidade de recomeçar. Calma, que amanhã tudo pode ser diferente. Dá-se maior significado ao cuidado mútuo. Como é bom ser cuidado um pelo outro. E encontra-se maior razão para viver. Queridos, nós chegamos em casa a maior parte dos nossos dias entristecidos, frustrados, com sonhos que não chegam, com as questões que não mudam, mas como é bom poder chegar em casa e sermos acolhidos, sermos cuidados, sermos um ambiente onde a nossa frustração é acolhida. E no dia seguinte eu acordo, eu olho para trás, vejo a minha esposa, os meus filhos, e eu vou sair de casa, e eu sei que vai continuar valendo a pena, porque eu sei que eu tenho acolhida nas minhas frustrações, e isso me fortalece a continuar vivendo. A segunda lição, por dar mais acolhida nas frustrações. Mas também, a cumplicidade é essencial para uma jornada feliz, por dar mais possibilidades a atos de bondade. Mais possibilidade a atos de bondade. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Devia nos causar estranheza dizer que atos de bondade
pode tornar-se algo comum e corriqueiro em nossas famílias. A expectativa é que sempre aconteçam. Dar possibilidade não é certeza que nós teremos atos de bondade. Então deveria causar estranheza pensar no ambiente familiar e sentir a ausência de atos de bondade um para com o outro. Olhar na família e perceber que nós não temos o costume de atos de bondade em relação ao outro. Queridos, se isso fosse comum, nós não teríamos na palavra de Deus mandamentos como esses. Se fosse algo comum, não teríamos mandamentos bíblicos como: ame a sua esposa, respeite o seu marido, participe da vida comum do lar, não provoque a ira dos seus filhos, seja suporte uns dos outros. Se atos de bondade no ambiente familiar fosse uma prática comum, corriqueira, a palavra de Deus não estaria nos lembrando que nós precisamos olhar um para o outro e ter atos de bondade em relação um ao outro. Atos de bondade são consequência de uma maior aproximação. Quanto mais próximo eu estou, mais atos de bondade podem acontecer. O texto diz: se eles dormirem juntos, um vai aquentar o outro, um esquenta o outro. Mas se dormirem sozinhos, como eles irão se esquentar? Queridos, nós sabemos disso. Não tem nada mais precioso à noite, você está quentinho, e aí a esposa levanta tomar água. E ela volta. Só que ela esqueceu o chinelo, e ela volta. E ela coloca a perna na sua perna, você acorda, fala assim, é só para esquentar. Espera esquentar. Queridos, isso é importante para a gente entender, porque há aproximação. Mas se o esposo dormir no sofá, a esposa vai passar frio. E a mesma forma nós passaremos frio naquele sofá. É interessante um texto bíblico, nós conhecemos bastante. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. A história do filho pródigo. O filho mais jovem se rebela contra o pai, pede a sua parte da herança e vai para longe do seu pai. Mas o filho mais velho continua na casa do pai, cuidando das coisas do pai, tratando os animais do pai, colocando em ordem a casa do pai. Mas quando o filho mais novo decide voltar, se reaproximar do pai, o filho mais velho se revolta. E ele questiona, porque o pai dá uma festa ao filho mais novo. E ele diz: espera aí, eu estou o tempo todo aqui, em nenhum momento o Senhor matou um cabrito sequer, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. O que o pai fala assim: você esteve o tempo todo aqui, o que é meu, é seu. E você poderia a qualquer momento escolher um dos animais, sacrificar e fazer uma festa com seus amigos. Mas sabe qual que é o grande problema? Então lhe respondeu o pai: meu filho, sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. O filho mais velho não havia percebido a distância entre ele e o pai, o que o impedia de desfrutar da bondade do pai. Ele cuidava das coisas do pai, mas não mantinha uma relação com seu pai. Ele não tinha consciência da distância que ele tinha com o seu pai. E por consequência disso, não poderia experimentar atos de bondade do seu pai. Queridos, muitas vezes nós estamos na mesma casa, nós estamos no mesmo lar, no mesmo ambiente, mas nós estamos distantes uns dos outros. E estando distantes uns dos outros, nós não temos atos de bondade. Mas ele diz: eles se aquentarão, pois cria-se um ambiente de estabilidade físico e emocional. É exatamente um lugar onde atos de bondade irão me aquecer e também cuidarão da minha vida emocional. Eu sei que pessoas irão cuidar de mim no meu lar. Eu sei que este cuidado vai me dar estabilidade emocional. Aumenta-se a possibilidade de gratidão. Então, quando alguém faz algo por nós e a proximidade é grande, agradecer é fácil. Agradecer se torna algo tão comum, tão prático, que nós falamos o tempo todo: obrigado por aquilo que você me fez. Mas quando nós estamos distantes, por mais que o outro faça atos de bondade, nós não agradecemos. São dias que nós não acordamos tão bem assim com o nosso cônjuge, ele fez o café, colocou a mesa, mas nós não agradecemos.
porque nós estamos distantes. Momentos que nós estamos revoltados com nossos filhos, e eles tiram boas notas na escola, vão bem, faz tudo que é certo, mas nós não queremos agradecer a eles por aquilo que eles fizeram, que alegrou nosso coração, porque nós estamos distantes dos nossos filhos. Queridos, é preciso reaproximar para que tenhamos possibilidade de gratidão. Dá-se maior significado de parceria. Saber que tem alguém honrando a vida com a gente, saber que tem alguém lutando com os mesmos objetivos que os nossos. É por isso que o próprio apóstolo Paulo nos ensina que o homem é o cabeça do lar, o homem é aquele responsável pela família, mas Deus colocou uma auxiliadora, para que a família possa alcançar o sucesso, possa alcançar os seus objetivos, possa ter um lar que seja abençoado por Deus, porque nós sabemos então que vai ter a parceria, e encontra-se maior razão para viver. Queridos, atos de bondade alegram o nosso coração. Hoje eu falei de manhã que tem pessoas que no casamento dançam em casa. Não falei quem. Só dizer que tem situações que chega em casa, a esposa está ali, cheia de tarefa, cheia de coisa, preocupada com o horário, e o esposo chega e tira para dançar. Por quê, queridos? A razão nossa de viver. Nós estamos juntos. Nós estamos exatamente cuidando uns dos outros, e a proximidade vai gerar para nós atos de bondade. Outro texto que nós poderíamos usar aqui é do bom samaritano, aonde o sacerdote passa de largo, o levita passa de largo, mas o samaritano toma uma decisão: eu vou me aproximar e vou cuidar dele. O que faz a diferença é quem é o meu próximo, aquele que eu tomo a decisão de me aproximar dele. Queridos, para dar mais possibilidade de atos de bondade, a cumplicidade é essencial para uma jornada feliz, por nos dar mais sentido às realizações, por dar mais acolhida nas frustrações, e por dar mais possibilidades a atos de bondade. Então, quando nós pensamos uma jornada feliz, nós precisamos aprender a viver a cumplicidade no nosso lar. Eu quero trazer à memória aqui alguns textos que nós aprendemos ao longo desse mês. Primeiro, então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Aqui começa um novo momento do povo de Deus. Eles estão voltando na reconstrução de Jerusalém. Eles estão agora pedindo a Deus uma jornada feliz da viagem da Babilônia para Jerusalém. E eles chegam lá. E o texto vai dizer, os versículos posteriores vão dizer que Deus protegeu, que Deus abençoou e que eles tiveram uma jornada feliz. E eles chegam ali, eles começam a reconstruir o templo. Eles lançam os alicerces do templo. Eles começam a levantar as paredes do templo. Mas o grande problema é que o inimigo começa a atacar, o inimigo começa a desmotivá-los e eles perdem o foco. E eles deixam de reconstruir o templo e passam apenas a preocupar com suas próprias casas. E Deus levanta profetas para que eles pudessem voltar ao plano inicial. E queridos, Deus então levanta agora Neemias para voltar também para Jerusalém. E Neemias vai com o propósito de reconstruir os muros para que a cidade ficasse fortificada. E quando ele chega, o muro começa a ser reconstruído, o que traz incômodo aos inimigos. Mas chegando à metade da altura do muro, ele percebe que o povo está cansado, há muito escombro que precisa ser tirado, e ele faz o seguinte: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, e as suas lanças, e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me, e disse aos nobres, aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, aonde o inimigo poderia atacar, aonde o inimigo pudesse ter acesso para poder entrar de novo e tirar os sonhos deles. Neemias faz o seguinte: vamos proteger os muros.
e eles serão protegidos com famílias. Ele pega a família do povo, divide e coloca exatamente nos lugares que o muro era baixo e onde estava aberto. E quando ele coloca lá, ele dá duas razões para eles protegerem a cidade. A primeira delas, ele diz: lembrai-vos do Senhor grande e temível. Lembrai-vos do Senhor grande e temível. A primeira razão para eles protegerem a casa é porque o Senhor é grande e temível. Eles não estariam lutando sozinhos. Mas a segunda razão é: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Vocês vão dar a vida de vocês para lutar pela família de vocês. Vocês vão fazer de tudo para proteger a família de vocês. Ele não está dizendo, vocês vão fazer para lutar para que vocês tenham comida em casa. Vocês vão fazer lutar para que vocês tenham uma casa panelada, casa arrumada, enfeitada. Não, vocês vão lutar por causa da família de vocês. E exatamente isso que Eclesiastes termina o texto que nós lemos. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Queridos, família que tem cumplicidade, o inimigo não toca. Família que tem cumplicidade, as batalhas da vida não irão trazer divisão para o lar. Famílias que têm cumplicidade, tudo que acontecer fora, nós chegaremos em casa com acolhida, com um abraço, com um sorriso, com vontade de continuar vivendo e continuar lutando, porque nós sabemos que se alguém quiser prevalecer contra mim, eu sei que a Janaína vai me proteger. Se alguém quiser prevalecer contra os meus filhos, nós levantaremos contra eles. Se alguém se levantar contra nós, eu sei que os meus filhos irão nos proteger, porque nós precisamos criar famílias que tenham a cumplicidade, para que seja essencial na nossa jornada. Queridos, nós iremos mais uma vez encerrar esse culto orando